Bom dia, Megali. Bom dia a toda a equipe do Café com Jornal. Bom dia também ao nosso Rafael Colombo e toda a equipe do que mesmo? Band News TV. Rafael, Band News TV, eu tô gaga. Cadê meus remédios? Bom dia, Porto Alegre, bom dia, Curitiba, bom dia, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Vitória, Salvador, Fortaleza, João Pessoa, Orlando. Bom dia também a você que nos acompanha de outros estados, regiões, países, continentes. Mande para cá sua mensagem no ouvinte@bandnewsfm.com.br ou então no WhatsApp 11 999 592 100, 11 999 592 100. Quero agradecer às praças que estão participando também na rede Band News FM de Notícias dos esforços para aumentar a coleta de sangue em várias capitais brasileiras. Quais são as praças que estão conosco, Letícia Curatomi? Fala aqui no microfone, vamos lá. Boechat, temos Belo Horizonte, Curitiba e Fortaleza participando da campanha. E São Paulo também, ontem, fez aqui uma campanha bonita aqui na Fundação ProSangue do Hospital das Clínicas. Amanhã o Rio de Janeiro, na Cinelândia, também uma grande festa para mobilizar a população para doar sangue. Muito obrigado a todos pela solidariedade. Muito parabéns mesmo a você que doou sangue e a você que vai doar. Minha gente, tem dois assuntos aqui que não tem nada um a ver com o outro, mas como gostam de dizer os jovens, hashtag só que tem, né? Vou começar pelo primeiro. O primeiro dele, aliás, deixa eu mandar um abraço aqui para Carla Bigato. Bom dia. E para o nosso Rodrigo Orengo. Rodrigo Orengo está conosco hoje. Bom dia, Orengo. Toda vez que o assunto começa a azedar em Brasília, o Orengo aparece. Tamo junto. Né? O negócio tá feio e seu nome tá no meio, Rodrigo Orengo, para variar. Bom, o primeiro desses assuntos remete mesmo à nossa capital da República, ainda os reflexos do escândalo aí envolvendo o ministro Gedel Vieira Lima em acusações, ele que é o poderoso secretário-geral da Presidência da República, um dos homens fortes da equipe mais íntima do presidente Michel Temer, foi acusado pelo demissionário ministro da Cultura. Como é que é mesmo o nome desse ministro da Cultura? Marcelo Calero. Galera. O Marcelo Calero saiu do ministério atirando, dizendo que o ministro Gedel Vieira Lima o vinha pressionando de forma muito explícita, né? Muito incisiva, para que ele fizesse mudar um parecer técnico do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional para liberar um prédio, um espigão em Salvador, numa região de histórica, uma região tombada com vários monumentos históricos, várias construções históricas. Salvador que tem um importante acervo colonial, arquitetônico, enfim, urbanístico, numa das ladeiras de Salvador. É perto do Porto da Barra. Perto do Porto da Barra tem lá um projeto de um espigão modernoso, essas coisas bastante horrorosas, né, da nossa arquitetura moderna, urbana, e o ministro Gedel Vieira Lima é pretenso dono de um dos imóveis, de um dos apartamentos nesse espigão. E como proprietário futuro, pois ele tem uma promessa de compra e venda, ele começou a apertar o ministro da Cultura para que o ministro da Cultura derrubasse um parecer técnico do IPHAN que embargava a obra, pelo menos no seu gabarito de mais de 30 andares. Mandava dizer que o máximo que podia construir ali era um terço disso, em torno de um terço disso. E o ministro Gedel, que quer ficar lá num andar bem alto para observar a África lá de Salvador, ele olha para frente, é tão alto, ele vê a África, né? Ele começou a apertar o ministro pegou o boné, foi embora e disse: não dá para trabalhar num ambiente desse, em que uma das figuras mais importantes do Palácio do Planalto dedica o seu tempo a pressionar um colega de ministério para alterar um parecer técnico em benefício de uma construção na qual ele tem interesse direto. O Gedel Vieira Lima, que aliás já foi anão quem lembra dos anões do orçamento, foi um dos grandes escândalos de corrupção mexendo com recursos do orçamento na Câmara dos Deputados, o orçamento da União. Está lá o Gedel Vieira Lima, já de longo currículo, né, em situações no mínimo constrangedoras, controvertidas da política brasileira. Mas sabem como são os políticos brasileiros? Eles têm 70 vidas, 10 mais do que os gatos, e continuam na vida pública a despeito das manchas que vão se acumulando em seus currículos. Gedel Vieira Lima não é diferente dos políticos brasileiros. O que tornou essa situação escandalosa é que, afinal de contas, o país está vivendo um momento em que a opinião pública
está toda focada em questões de comportamento na área pública, em questões de conduta, em questões de exemplos. Afinal de contas, a opinião pública se mobilizou, foi para as ruas, criou um ambiente político que permitiu o impeachment de um governo eleito sob o argumento central de combate à corrupção, de acabar com a era petista, que era a era que consagrou a bandalheira, a roubalheira, institucionalizou. Esse foi o discurso do grupo político vitorioso com apoio da opinião pública. Então é natural que estes assuntos tenham alto grau de sensibilidade e alta repercussão. Qual foi a consequência de uma denúncia dessa gravidade feita com nome, endereço e data por um ministro demissionário? Até agora, nenhuma. O presidente Temer anunciou que vai manter Gedel, disse que esperaria pelas repercussões do fato, como se as repercussões até agora não fossem suficientes para a tomada de alguma decisão. E a tal comissão de ética pública da Presidência da República abriu um processo administrativo, um investigativo e tal, para analisar a conduta do ministro Gedel Vieira Lima. Ora, com este nome pomposo, Comissão de Ética Pública da Presidência da República, o que você imagina? Ih, o bicho vai pegar para o lado do Gedel. Aí a gente foi olhar, com a ajuda inclusive do Rodrigo Orengo, fizemos aqui uma pesquisa sobre as decisões precedentes do Conselho de Ética Pública da Presidência até agora, e é tudo uma brincadeira. Primeiro, tem um monte de processo que não chegou a lugar nenhum. Eu listei aqui uma única advertência e recomendação de exoneração dirigida ao então ministro do Trabalho, Carlos Lupe, em 2011. De 2011 para cá, o que há é um acumulado de recomendações de absolvição ou decisões de absolvição, quis inventar aqui uma palavra e não consegui, que beneficiou a época ministro da Justiça Márcio Tomás Bastos, também o ministro do Esporte Orlando Silva, e vários processos abertos contra o ministro da Justiça Alexandre Moraes, contra o então ministro Wagner Rossi, em 2011, da Agricultura. Imaginem, contra o Renato Duque, esse ladravaz da Petrobras, o Conselho emitiu uma censura ética, que é segundo eles, uma mancha no currículo. Imagina se o currículo do Renato Duque precisa de mancha, né? Processos contra, então, o ministro Fernando Pimentel, do governo Dilma, hoje governador de Minas, que era ministro da Indústria e do Comércio e pegou um jatinho do prefeito eleito de São Paulo para ir para a Itália. E também foi investigado por essa razão. O ministro Ricardo Barros, da Saúde, agora em 2016, por participar de campanhas eleitorais, está proibido, está investigado, não deu em nada. O Mercadante, pela gravação em que conspirava para livrar a cara de gente presa na Lava Jato, investigada na Lava Jato, com Delcídio do Amaral, não sei o quê. José Eduardo Cardoso também foi investigado pelo Conselho por atuar como advogado de Dilma, sendo ao mesmo tempo advogado-geral da União. Enfim, há uma série, se vocês procurarem na internet Conselho de Ética absolve ou Conselho de Ética condena, vocês vão encontrar esse pupurri de nada, rigorosamente nada. Não há por que imaginar que o Conselho de Ética, este mesmo Conselho de Ética, agora vai fazer qualquer coisa diferente de nada em relação ao senhor Gedel Vieira Lima. Portanto, estamos diante de um ato de assombrosa gravidade, no meu modesto entendimento, especialmente pelo momento em que ocorre, né? O quadro nacional, repito, a opinião pública com os nervos à flor da pele em relação à questão da ética na área pública. As pessoas continuam agindo como sempre agiram, conscientes ou apenas dopadas pela ideia de que não dá em nada, e de fato não dá em nada. O histórico do Conselho não nos recomenda nenhum tipo de esperança, de expectativa, não de punição, não estou aqui, é só de decisões que possam ser percebidas pela população como, olha, poxa, estamos mudando de era, estamos mudando de época. Tendo a achar que fez muito bem o senhor Gedel Vieira Lima em meter pé na porta do ministro da Cultura para exigir que liberasse um prédio de interesse dele em Salvador. As coisas funcionam assim. Historicamente é assim que funciona, sempre funcionou, continua funcionando no governo da ética, então vamos em frente. Por que o Gedel vai ser diferente do que ele sempre foi?
se a realidade em que ele transita, se o mundo em que ele habita, se a cultura em que ele navega, em que ele respira, é a mesma desde Cabral, o primeiro Cabral, né, o Pedro Álvares. Não haveria por que, de fato, ele agir de forma diferente, não. Quero meu prédio, quero meu é isso aí, se vira, revoga o parecer e vamos em frente que atrás vem gente. O outro